Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 1. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem todos os anos uma recordação dos pecados. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Havendo declarado, em primeiro lugar, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, tampouco deles te agradastes, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Porquanto, com uma única oferta, aperfeiçoou toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. E disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto após ter declarado: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente em sua mente. Conclui: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. E tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabaláveis a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Isso é um texto riquíssimo da Escritura, que não sei se você conhece, se você já leu, já estudou, mas certamente essa manhã
nós vamos tirá-lo aqui da carta aos Hebreus, da letra do livro que está encadernado, para que ele se torne realidade espiritual no livro que está encarnado em você, para que a Bíblia seja lida na sua vida e para que você possa manifestar conforme a bondade de Deus em atos de misericórdia e de justiça a sua fé. Porque, meu irmão, se não for assim, o texto não serve para absolutamente nada. Na última segunda-feira, dia 27, na coluna de Guilherme Machado, do UOL, eu li uma matéria que tratava do casal formado pelo ex-BBB Jonas Sulzbach e a ex-Paniquete, e agora influenciadora, youtuber e BBB 20, Mari Gonzalez. Para ser sincero, eu nunca ouvia havido falar nem de um, nem do outro. Na reportagem, o Jonas afirma que a Mari estava sendo sondada para participar do programa e que ele deu todo o apoio para que ela fosse, porque se tratava de uma grande oportunidade. Jonas, que também é modelo, foi um dos finalistas do BBB 12 e diz lembrar com carinho a experiência do reality. Mas na entrevista, de repente, surgiu algo inusitado. Jonas afirmou que quando entrou no BBB, vazou um vídeo seu na internet no qual ele se masturbava diante de uma câmera. Obviamente, por conta da notoriedade circunstancial, o vídeo viralizou e o assombra até hoje, uma vez que o fez ficar conhecido pelo carinhoso apelido de Jonas 22 centímetros. Certamente por conta do tamanho do pinto, né? Na verdade, isso não é um pinto, isso é um ganso. Eu transcrevi aqui a fala do Jonas na entrevista. Ele diz assim: incomoda a mim, incomoda a ela. Mas mesmo antes desse vídeo, as pessoas sempre comentavam. O pessoal não esquece. Já faz 8 anos que eu saí do programa e o pessoal sempre vem com essa, Jonas 22. Eu e a Mari estamos muito estabilizados, a gente vai casar, constituir uma família juntos. A gente não quer vincular essas coisas para frente. Não quero ter um filho que veja isso. Eu tenho filho, inclusive, com 4 anos. Eu quero que apague, mas as pessoas nunca esquecem. A primeira oportunidade que surge, falam isso. Não posso botar uma foto de sunga que vão falar isso. Desabafa. E continua. Tem que aceitar. Vacilei naquela época. É uma coisa que a gente não gosta. Se pudesse não ter isso, com certeza a gente gostaria, complementa ele. E a entrevista segue. Um deslize. E a vida fica marcada para sempre. Ninguém vai esquecer. E certamente a dor provocada também não vai cessar. A verdade é que nós somos cruéis com as pessoas. Nós somos implacáveis com os outros e indulgentes conosco. No caso religioso, então, nem se fala. O Deus que oferecemos para os outros é um tirano. E o que consumimos para nós mesmos é tolerante. Certo mesmo estava o poetinha Vinícius, quando em seus versos afirmou: porque quem não pede perdão não é nunca perdoado. Culpa. Você sabe o que é?
Você sente culpa? Você que me assiste, sente culpa. A psicologia afirma que a culpa é o câncer da alma. Pessoas que se sentem culpadas estão aleijadas na vida, mancam pela existência, cheias de dores e de medos. Por vezes, como aconteceu com o Jonas, foi uma decisão errada. Foi uma atitude precipitada, uma palavra dita ou não dita. Pequenas coisas que podem destruir o chão sobre o qual o futuro deveria ser pavimentado. Outras tantas são histórias dramáticas, de gente marcada pelo ódio, abusada de todas as maneiras, estuprada na mente, no corpo, vitimada por violência familiar em casas insalubres, refém de vícios impiedosos que destroem narrativas. Tudo isso produz muita culpa e paralisa a vida. Você sente culpa? Acha-se culpado por algo que aconteceu a outros e foi desencadeado por você? Você carrega esse fardo? Deus sabe o quanto isso é penoso e por isso providenciou meios para que toda culpa fosse não apenas expiada, mas sobretudo extirpada. Mas a religião propõe outra coisa, um método extremamente penoso para que o perdão seja alcançado. Via de regra, o indivíduo fica sob o efeito assim de uma analgesia existencial, mas nunca se liberta verdadeiramente para seguir em paz o seu caminho. Na verdade, um dos motores da religião é a culpa. Quanto mais culpado o indivíduo se sente, mais se submeterá a tudo para purgar o seu mal. Quanto mais culpa, mais propensão a aceitar qualquer magia, qualquer mandinga, explorações, porque quem deseja salvar a sua alma do inferno está disposto a sacrificá-la em vida, desde que se livre do karma. Culpa mata. Quando não leva ao suicídio, mata lentamente, gera metástase relacional e se infiltra nas dinâmicas do cotidiano, contaminando tudo o que toca. Eu queria lhe fazer uma pergunta essa manhã, você que me assiste, você quer se livrar da culpa? Eu não tenho um remédio barato. Não vou fazer nenhum malabarismo circense, nem construir nenhum teatro. Não sou portador de uma fórmula mágica, mas eu posso lhe oferecer de graça aquilo que eu também recebi. E eu posso lhe garantir uma coisa: se você compreender e se isso entrar no seu coração, vai ser libertador, porque vai pacificar a sua vida. Essa manhã eu queria tratar sobre esse tema, mas eu não queria fazer isso sem antes lhe convocar a um momento de oração. Baixe aí a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai, no mundo onde as pessoas se sentem culpadas, são culpadas pelo que fazem, são culpadas pelo que deixam de fazer, são pais culpados, são maridos culpados, são empresários culpados, são profissionais culpados, é tanta culpa, tanto ódio, tanta angústia, tanto medo, tanto desespero, e esse caldo sobe como um vapor e fica condensado no inconsciente coletivo desta geração, sendo retroalimentado por demônios que se banqueteiam com esse pó que sobe da terra. A serpente come e dá gargalhadas, mas nesse dia nós queremos trazer a tua palavra, queremos trazer a tua revelação, para que isso expanda
expanda mentes, corações, dilate o nosso entendimento e nos provoque para andarmos desembaraçados e abraçarmos, Senhor, o perdão que nos foi concedido na cruz, mediante o sangue do Senhor. Faz isso essa manhã entre nós, Pai, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Fizemos a leitura da carta aos Hebreus, foi escrita provavelmente, segundo um grupo respeitável de teólogos, com o qual eu concordo, ali por cerca do ano 64 depois de Cristo. Segundo a crítica, os destinatários da carta eram pessoas capazes de compreender argumentos construídos tendo como base o Antigo Testamento. Eles estavam interessados no templo, no sistema sacrificial e no sacerdócio. Quando a gente adianta um pouquinho em Hebreus 13, 24, temos a informação que aparece na saudação final do autor, que o público destinatário eram os da Itália. Portanto, muito provavelmente a carta foi direcionada principalmente a cristãos judeus que estavam na dispersão. Quanto ao autor, é um homem, ele não está aqui reconhecido nas Escrituras, mas há muita especulação sobre quem poderia ter escrito, se Paulo, se Barnabé, alguns afirmam Timóteo, outros dizem João. O fato é que ele dominava o grego e o estilo literário helenístico, conhecia profundamente o Antigo Testamento e se converteu à fé em Cristo por meio do ministério dos apóstolos, e aí já descredencia uma parte desses que eu citei. Ou seja, ele não teve contato direto com Jesus, e eu paro por aqui, não vou ficar especulando. A Epístola aos Hebreus é, para mim, uma das obras mais densas do Novo Testamento, juntamente com a Epístola aos Romanos. Resumidamente, o seu objetivo é incentivar a fidelidade a Cristo e a nova aliança. Jesus é apresentado no texto como sendo o novo, o último e o superior sumo sacerdote. O autor faz uma construção brilhante, argumentativa, indicando que tudo o que havia antes dele era temporário e que ele é o cumprimento do templo, dos sacrifícios e do sacerdote que haviam sido estabelecidos na lei mosaica. Eu queria lhe colocar dentro, não apenas da cenografia desse capítulo 10 de Hebreus, mas eu quero lhe relembrar como todo esse sistema funcionava. Nós já sabemos, e aí por tantas mensagens que eu tenho pregado falando sobre isso, que um dos condicionamentos humanos mais difíceis de se quebrar é o condicionamento religioso. E isso acontece justamente por conta do componente do sagrado, do místico, do espiritual, do transcendente. Quando o indivíduo introjeta uma crença na mente e a pratica como devoção e liturgia da vida, partindo da premissa de que o que ele está fazendo é da vontade de Deus, é muito difícil demovê-lo para um outro tipo de experimentação de fé e de espiritualidade. É como se ele tivesse sido amestrado. Por isso que eu digo que a igreja, por vezes, parece a caixa de Skinner, um experimento de condicionamento, não de rato, mas de homem. E homem, quando fica condicionado religiosamente, vira rato, na ratoeira da igreja. Era assim no caso dos judeus, nos dias de Jesus. É assim até hoje, com todo aquele que tiver a experiência de comer religião, porque quem come religião come morte. No caso dos judeus,
As crenças eram milenares. As tradições eram familiares e já estavam fossilizadas na consciência individual e, mais ainda, no inconsciente coletivo social. A religião de Israel era extremamente estruturada. Ela tinha o templo, ela tinha livro sagrado, ela tinha sacerdotes, ela tinha paramentos, ela tinha sacrifícios, ela tinha objetos culticos, ela tinha oferendas. Era uma mega estrutura que fazia a cidade de Jerusalém funcionar como se fosse um grande shopping center da fé. E aí vem o advento de Jesus nesse contexto que cria uma realidade disruptiva. Porque o Galileu era justamente a antítese de tudo o que se pudesse esperar de um Messias. Ele era o oposto de tudo que era visto nos rabinos, que eram os mestres do seu tempo, ou nos profetas. Jesus era um homem livre dos condicionamentos da religião, das rotinas do sagrado, das liturgias ocas, dos rituais obsessivos, dos sacrifícios de ocasião, das purgações meritórias e, sobretudo, da neurose culposa que todo aquele sistema religioso patrocinava. A verdade é que sem culpa não há religião. Sem ofensa não há transgressor. Sem infração não há penalidade. Por isso Deus decidiu quebrar o sistema na emenda. Como afirma Paulo aos Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus jamais apostou na redenção do homem pelo homem. Ele mesmo nos redimiu, Ele nos justificou, Ele está nos santificando e, por fim, Ele nos glorificará. Esse foi o plano. Esse é o golpe de mestre de Deus, porque não há justiça sem sangue. E não se derrama sangue sem morte. Isaías afirmou que o castigo que era para vir sobre mim, estava sobre ele. Deus se fez pecado em meu lugar, para que eu pudesse ter paz e perdão. De fato, o sistema religioso foi golpeado mortalmente. Mas ele resiste. Não se entrega, não se dá por vencido, acha outros meios, acha outras formas, acha outros caminhos para seduzir o homem. Ele se reinventa, se revasculariza. O sistema é punk. Como pastor, eu tenho encontrado muita gente atormentada, tanto fora de igreja quanto dentro. Os de fora não sabem que foram perdoados, e os de dentro não entendem a dimensão desse perdão. E aí o resultado final, em ambos os casos, é o mesmo: é angústia, é dor, é desespero, é ansiedade, é esgotamento, é amargura. Porque ninguém consegue insistir cheio de culpa. Isso provoca todo tipo de doença. São filhos que se culpam porque mantiveram na vida uma relação desastrosa com os pais. E por vezes gostariam de consertar isso, mas já não é mais possível, porque eles faleceram, ou porque é uma inimizade tal
que não pode nem se encontrar. São pais que se culpam pelo destino dos filhos, porque viveram como loucos, porque criaram eles como loucos. E aí eles se desencaminharam na vida, viraram marginais. É menina que engravidou cedo e destruiu a sua história. É menino que caiu nas drogas e virou um bandido. E às vezes o script final é trágico. E aí pai e mãe carregam essa culpa e não tem nada no mundo que consiga remover. São culpas que surgem de casas que são hospícios, são ambientes neuróticos, são insalubres, fomentaram em nós todo tipo de perversidade, só geraram agonias, e o pior é que a gente tem a tendência de repetir os erros dos nossos pais. Ainda somos os mesmos, cantava Elis, e vivemos como os nossos pais, repetimos nos nossos filhos as mesmas coisas e nos sentimos culpados. São relações conjugais amargas, desincronizadas, cheias de mentira, de engano, cheias de maledicência, de acusação, de competição. Isso provoca culpa. Com quantas pessoas eu converso, olha você aí que está pensando em se separar, que me dizem, se eu soubesse o que eu ia viver depois, eu nunca teria me separado. Eu teria buscado uma forma de tratar, de produzir algum tipo de profilaxia na minha relação. Eu achava que não tinha mais jeito. Hoje, por qualquer problema, as pessoas se separam. Ninguém está disposto a investir em nada. E o sujeito ainda me diz assim, eu quero ser feliz. E eu lembro para ele o que Jesus fala no Sermão do Monte, felizes são os que choram. Culpas profissionais, pessoas que fizeram escolhas erradas. Meu pai era um homem culpado porque escolheu a profissão que era mais rápida para se formar, porque queria casar e não aquela que ele tinha vocação. Viveu a vida inteira amargurado com essa culpa. Escolhas que a gente faz, por vezes precipitadas, gente que escolheu uma profissão por dinheiro e aí chega no fim da vida rico e amargurado. Culpas existenciais, de decisões que a gente tomou, caminhos que escolheu, de atitudes como a de Jonas, que marcaram a vida inteira. E não tem mais como reverter, e o sujeito carrega essa coisa dentro de si. Culpa que é promovida, patrocinada por vício. O viciado é um eterno culpado. Só o poder de Deus que pode tirar essa angústia do indivíduo, porque quanto mais ele cai, mais ele se sente culpado, e isso é um processo de retroalimentação. Ele bebe para esquecer, fica culpado e volta a beber, e aí o ciclo não termina nunca. E é todo tipo de vício, é vício de álcool, é vício de pó, é vício de todo tipo de entorpecente, é vício em sexo virtual, culpas que surgem da violência, pessoas que não se controlam, pessoas que desgraçaram suas histórias. Não tem um dia agora que não tenha 1 ou 2 feminicídios nos portais de comunicação, e isso é o que eles publicam, porque são centenas e milhares de casos por ano de mulheres que estão sendo mortas dentro de casa, perseguidas por homens loucos, abusivos, relações purulentas, gente culpada. Culpa porque estabeleceu uma meta na vida e não alcançou. Culpa porque estava competindo com o irmão e o irmão conseguiu e ele não conseguiu, fica culpado. Culpa porque não teve a realização que gostaria, e isso vai pesando, vai pesando. Culpas que são geradas pelo fracasso. Gente que quebrou a empresa e que não conseguiu mais se levantar, porque vive culpado, devendo a todo mundo, não pode ter nada no seu nome, porque o Ministério do Trabalho vai lá e toma, sujeito culpado. Culpa porque empreendeu um projeto de família, a família fracassou, não consegue mais construir uma história. Quanta gente que eu encontro
de relações que se dessignificaram e dizem: eu não consigo mais construir nada porque eu carrego culpa. Ninguém consegue conviver com uma pessoa como eu, cheia de culpa. Você sente culpa? Você se sente culpado? Você se sente culpada? Eu queria voltar ao texto, a mensagem é expositiva, e eu espero que de hoje em diante, nunca mais você sinta culpa por absolutamente nada, porque o seu pecado já foi perdoado, Deus tirou o seu nome da blacklist, e você pode caminhar em paz. Volte aí ao texto, eu quero tirar 6 lições que o escritor do Hebreus nos ensina, e a primeira delas é que a mecânica religiosa é incapaz de produzir pacificação. Veja aí o verso 1. Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se chegam para adorar. A mecânica religiosa é incapaz de produzir pacificação. Os sacrifícios e a confissão do sumo sacerdote era feito ano após ano, havia um dia especial para ele fazer esse ritual e de apresentar o pecado de todo o povo diante de Deus, mas isso não era sentido pela consciência das pessoas, e por isso não podia, em hipótese alguma, expiar plenamente o pecado. Pelo contrário, no ano seguinte, quando ele voltava, o pecado de todo mundo vinha à mente. E durante o processo havia uma espécie de latência cínica que faz o indivíduo conviver com aquilo. A expiação, por assim dizer, era apenas um processo legal. Veja o que é que diz o verso 4 desse capítulo 10. Porque é impossível que sangue de touros e bodes remova pecado. Aquilo é só uma arquetipia. Aquilo é só um modelo, aquilo é só uma sombra que está apontando para algo maior, mas as pessoas não entendiam dessa maneira, porque a religião come a mente, meu amigo. E aí ficava fácil, porque você pecava, matava um animal, sacrificava e oferecia, está tudo resolvido, mas a culpa não saía de dentro. E ele diz mais no verso 11, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. Nesse tempo era esse tipo de sacrifício. Nos nossos dias a mecânica é a mesma, mas a instrumentação é diferente. Agora o sujeito tenta fazer obras para se tornar aprazível e agradável a Deus. Aí entra no fitness religioso, aí entra na esteira da aeróbica religiosa, que ele quer fazer coisas, ele quer entrar na mecânica religiosa para ver se consegue purgar a angústia que ele sente. A religião criou o método, mas esse método não produz pacificação, porque ainda é o indivíduo se oferecendo, ainda é a oferta de Caim, ainda é o esforço humano, ainda é a habilidade humana no altar diante de Deus, e Deus não recebe, Deus não aceita, Deus não quer, Deus não pediu isso, mas o sistema é poderoso, e ele convence as pessoas que é preciso fazer assim, e elas entram nessa esteira industrial, tentando realizar coisas, e por isso uma agenda de programação tão intensa, porque o sujeito tem que estar a serviço, e ele esquece que o grande serviço da vida não é dentro do templo, é fora
acolhendo o necessitado, o enfermo, o órfão, a viúva, o desgarrado, o deprimido, o esquecido e o invisível. E aí o curioso é que esse ritual só promovia mais a lembrança. Cada vez que se fazia o sacrifício, o pecado voltava à mente. Porque é um processo espiritual o que remove essa consciência de pecado. É espiritual. O psiquismo é alterado. Não há mais raiz interior, não há mais lembranças, porque é retirado. E sai pela fé, não por outra coisa. E aí, meu amigo, você viver nessa esteira de oferecer sacrifício, de oferecer obra para Deus, de expectativa, de oferenda, essa tentativa de aplacar essa culpa, tentando cumprir a lei, isso não pode produzir outra coisa, senão uma neurose religiosa. As pessoas mais neuróticas que eu conheci na minha vida, elas viviam dentro de igreja. As mais neuróticas, as mais culpadas, as mais esmagadas, as mais confusas, as mais desencontradas, gente que vivia dentro de igreja. E aí você pergunta, mas meu Deus, como pode? Porque não entendeu. Ele ainda está na engrenagem religiosa, ele ainda está dentro do sistema, ele ainda é um refém da mecânica religiosa. E olha, enquanto o indivíduo não entender isso, que essa mecânica é incapaz de promover qualquer tipo de pacificação, ele vai ficar preso nessa produtividade, como se Deus estivesse atrás de trabalhadores e não de adoradores, porque não há mais nada a ser feito, porque Deus não deixou nada para que você fizesse. A segunda coisa que o autor da carta aos Hebreus nos ensina é que não pode haver redenção sem a entrega da vida. Veja aí o verso 5. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Não pode haver redenção sem a entrega da vida. O sacrifício no Velho Testamento e nos dias de Jesus havia se tornado assim um ritual de tapiação. Era uma tentativa de enganar Deus. Era uma tentativa de amansar Deus, porque o judeu carrega essa ideia desse Deus que pune, que amaldiçoa. E, portanto, era como se o sacrifício acalmasse Deus. O sacrifício era o rivotril de Deus, para Deus não se zangar. Pecava-se, procurava-se o sacerdote, comprava-se o animal, pagava-se por ele, e o sujeito ia lá sacrificar, e isso não produzia nenhuma contrição. Isso não era o resultado de uma consciência aguçada. Isso não era fruto da tristeza porque eu pequei contra Deus antes de qualquer coisa. Não, era cínico. E aí você vê que essa palavra que o escritor de Hebreus usa, ela é fartamente usada no Velho Testamento. Deus dizendo: eu não quero o sacrifício de vocês. É tão forte o negócio e você fica assustado de ver como a religião produz ignorância. O sujeito fica burro. Porque Deus diz no Velho Testamento, por intermédio dos profetas: eu não quero o sacrifício. Eu não suporto quando vocês se reúnem com cinismo e com hipocrisia diante de mim, achando que eu quero que vocês me ofereçam coisas. São fartos os textos a esse respeito. Porque a única coisa que pode redimir, meu irmão, é a vida.
não é o rito. A gente transformou o rito num mito, achando que Deus quer isso. E Deus nunca pediu isso. E chegou ao ponto de dizer: não traga porque eu não suporto. Isso me provoca náusea. E o curioso é que o sacrifício, ele está presente na Escritura desde o Gênesis. Você já vê a arquetipia do que Deus ia fazer no começo. E não foi uma coisa produzida pelo homem, foi Deus quem tomou a iniciativa. Porque quando há a consciência de pecado, usando a alegoria do jardim, que é uma geografia interior, é o nosso psiquismo que se apropria do conhecimento do bem e do mal, sem ter a capacidade de lidar com tamanha revelação. Quando acontece esse evento e os olhos do homem são descortinados e ele não tem a estrutura para lidar com isso, o texto diz que Deus mata 2 animais, tira a pele e veste. Aí a religião transforma isso num ato moral, porque eles estavam nus. Imagina o choque dos elefantes, dos macacos, das girafas e dos leões vendo o homem e a mulher nu. Porque tudo que a religião toca vira moralidade, vira moralismo barato. Não, ali já está a arquetipia de que Deus iria usar o sangue para cobrir o pecado. O pecado não é o sexo, o pecado não está na genitália, o pecado está na mente de querer conhecer e ser igual a Deus. Esse é o pecado. E ali já está posto que não há redenção se não houver morte, e não há redenção se não há sangue. E só há redenção quando é a vida que é ofertada. Deus não quer que você faça nada para Ele, se não vier junto com a vida. E a oferta é lá fora, não é aqui dentro. O sacrifício que foi simbolicamente mostrado no Gênesis foi consumado na história. Só para lhe lembrar que o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. O sacrifício é cósmico, é universal antes de ser geográfico, localizável, temporal e histórico. Deus se sacrificou antes de criar o mundo e antes de criar os homens. Portanto, a cruz não é um remendo na história. Não é porque Deus dormiu e quando acordou disse: eita, o homem fez uma cagada lá no Éden agora. Disse: agora, pim pam pum, cada bala mata um, cai em Jesus, tu vai. Não. Antes de criar, já havia a disposição da entrega. O cordeiro foi imolado antes. Antes de haver luz, houve cruz. Agora, o sacrifício tinha que ser de uma ovelha perfeita. Por isso que não podia ser meu, seu, nem de ninguém. Porque o sacrifício prefigurava, pedia, prescindia que a ovelha fosse perfeita, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito, sem pecado. E aí, quando João Batista olha para Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele se ofereceu como uma ovelha muda, diante dos seus tosquiadores, diz a Escritura. Se ofereceu. É a ação de Deus, não é minha nem sua. Quem redime é Ele, a iniciativa é dEle, a responsabilidade é dEle. Eu não tenho parte nisso. Eu não fui chamado a participar disso. A indulgência é a maneira mais polida de desprezar alguém. Frase de Mário Quintana, poeta e jornalista brasileiro: Deus não foi indulgente com o pecado. Deus não fez vista grossa com o pecado.
Deus não botou panos mornos no pecado, porque se tivesse feito isso, ele teria achado uma forma de lhe desprezar, porque o pecado mata. Paulo diz que o seu salário é a morte. Não, Deus não foi indulgente. Deus matou Deus para resolver a questão. Ele foi justo, porque tinha que haver morte e tinha que haver derramamento de sangue. A justiça de Deus requereu que Jesus fosse imolado. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não é possível. Não é possível. Não tem outra saída. Não tem outra maneira. Por isso ele morreu no meu lugar. Por isso ele morreu em seu lugar. A vida foi ofertada para que houvesse redenção. Eu não preciso mais fazer nenhum sacrifício. Eu não preciso subir o morro de joelho. Eu não preciso fazer uma promessa para que Deus realize nada, porque em Cristo tudo já foi realizado. Eu não preciso mais participar de nenhuma campanha, de nenhuma corrente. Eu não preciso mais pagar por absolutamente nada, porque nada poderia pagar o sangue de Jesus. E aí Paulo diz que nós fomos comprados por preço. E qual foi o preço? Foi o preço do sangue. Nada paga isso. E o que Deus pede? Deus pede que você ofereça agora a sua vida, não como um sacrifício, mas como uma oferta de louvor. Como quem faz de forma generosa, espontânea, responsável e apaixonada. Deus não suporta que você faça nada que não tenha prazer, que não tenha alegria, que não tenha devoção, que não tenha compromisso visceral. Gabriela, minha filha, ainda está conhecendo de Deus, está lendo a Escritura, ela está conhecendo de Deus. E tem domingo que eu chego lá e digo: Gabi, vamos levantar, que chegou a hora da gente se arrumar para ir para o encontro. E ela fica, pai, eu digo: filha, você está com vontade de ir? Não estou, então não vá. Porque Deus não quer nada que não venha do coração. Com paixão, com zelo, com reverência e com responsabilidade. Por isso Davi diz: não oferecerei ao Senhor sacrifício que nada me custe. Por isso a Escritura diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor de forma relaxada. Não faça, é melhor você não fazer. Eu trabalhei muitos anos com música, e eu certamente gastei em música mais do que o dinheiro de um apartamento, que eu investi em equipamento, que eu investi em igreja, muito mais. A gente podia ter um outro apartamento, além do que a gente tem hoje, que é bondade de Deus. Eu nunca entrei numa loja para comprar o que não fosse o melhor. Nunca. Jamais comprei para Deus um negócio meia boca. Eu vi muito pastor dizendo assim: rapaz, o microfone está com problema, vai na loja, compra o mais baratinho que tiver. Não faço isso. Eu compro o melhor, porque para minha casa eu não compro o mais baratinho que tem, eu compro o melhor. Eu compro o melhor que o meu dinheiro possa proporcionar. Então não me peça para comprar um negócio baratinho para Deus. Não me peça para fazer um negócio que não tenha a minha vida derramada naquilo. Porque não pode haver redenção se não for dessa forma. Jesus se ofereceu, o seu corpo foi partido, o seu sangue foi derramado. Deus não pede isso de você, mas Deus pede que você faça com a vida, com alegria, com zelo, com paixão e com responsabilidade. Terceiro lugar, o escritor nos ensina que o Evangelho propõe uma nova forma de espiritualidade. Veja aí o verso 9. Então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. O texto nos ensina que o Evangelho propõe
uma nova forma de espiritualidade. Porque o método, a mecânica da religião, o rito, o sacrifício, a lei, apontava para algo que viria. Era temporário, não era definitivo. Era para produzir alguma consciência e algum arrependimento, mas o homem transformou isso no manual de regra e de conduta, porque a religião faz isso. O sistema é muito forte. E aí a repetição matou a devoção. A repetição matou a devoção. Daqui a pouco a gente vai celebrar a ceia. A maioria das pessoas que eu conheço come pão e come vinho sem ter nenhum entendimento do que está fazendo, porque a repetição matou a devoção. É a industrialização da fé e do sentimento. Como se Deus quisesse que você viesse para comer pão e beber vinho, sem que isso produzisse, fosse fonte de algo que nasce de dentro e reverbera e se desdobra para fora. O que o escritor de Hebreus está nos dizendo é que o sacerdócio de Jesus destruiu o antigo sacerdócio. E em Israel só podia se mudar o sacerdócio quando o sacerdote morria. Quando o sacerdote morria, vinha um outro sacerdote e aí mudava o sacerdócio. É por isso que esse sacerdote que nos justifica tinha que morrer. O animal para a oferta, o sangue, o templo, o altar, a mediação sacerdotal, o ritual ano após ano, tudo isso tinha que ser substituído. Porque era uma nova proposta. Isso tinha que ser tirado. E tudo isso é removido em Jesus. Mas veja o que a religião produz. Ela trouxe tudo de volta. Ela fez um revival. Aí ela vende a ideia de que a gente precisa ter um grande templo. Ela vende a ideia de que a gente tem que ter um sacerdote fazendo ainda a mediação. Tem que ter um imantado, um ungidão que faz a intermediação entre Deus e os homens. Quando Jesus já tirou, já removeu isso. E convidou você para entrar na festa. E disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Mas a gente ainda acredita que bispo, pastor, apóstolo, papa, padre faz mediação entre Deus e os homens. A gente ainda acredita nesses rituais. A gente ainda acredita nessas fogueiras santas, nesses eventos de purificação, nesses óleos ungidos. Isso é blasfemo contra Jesus, porque ele removeu tudo isso, porque ele estabeleceu um novo sacerdócio, porque ele mudou o padrão, ele quebrou isso aqui. Já não é mais pela letra, pelo código, pelas determinações legais, pelas regras. Veja o que diz o verso 16: essa é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente em sua mente. Isso aqui é uma transcrição do profeta Ezequiel. Não é mais na Torá, agora é no coração. E tanta gente adorando o texto, porque a Bíblia é a Nossa Senhora dos crentes. E com isso não estou tirando a importância da Escritura. Mas a Escritura sem Jesus é só um livro. E Jesus sem a Escritura é Deus. Cuidado para você não se tornar idólatra de texto, de letra. Porque essa letra sem a consciência e o espírito do Evangelho não tem nenhum significado. É em Jesus que eu sou santificado. É nele. Eu não preciso mais fazer nada. Eu só preciso agora crer que o que tinha que ser feito já foi feito, porque ele estabeleceu um novo padrão, ele trouxe uma nova proposta, ele trouxe um novo procedimento, mas a religião vai e ressuscita tudo, e consegue convencer as pessoas de que é isso que Deus quer.
quando ele se oferece para que isso tudo perdesse o significado. Em quarto lugar, o perdão elimina toda neurose culposa produzida pela religião. Veja aí o verso 17. Conclui: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Afinal, onde todas as coisas, as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. O perdão elimina toda neurose culposa produzida pela religião. Não há pecado que não tenha sido perdoado. Pastor, Deus perdoa o cara que estuprou um bebê de 1 ano, degolou e bebeu o sangue, perdoa. Não há pecado que não possa ser perdoado. Pastor, Deus perdoa o cara que pegou a mãe, esquartejou e jogou no lixo, perdoa. Não há pecado que não possa ser perdoado. Os pecados são diferentes nas suas consequências. E Deus não vai intervir quanto às consequências produzidas pelo pecado, mas Deus perdoa o pecado. E não só perdoa, diz: eu não me lembro mais do que você fez. Porque às vezes a gente perdoa, né? Mas vez ou outra a pessoa na nossa relação, você volta aquilo e você de alguma forma fala. Ou quando você não fala, mas ainda volta aquele sentimento e você... Naquele dia ele mexeu comigo, naquele dia ele me feriu, aquilo que ele fez me marcou. Você guarda, mas você até acha que perdoou, mas o negócio volta. Deus não. Deus diz: eu não me lembro mais. Quando eu olho para você, eu só vejo o sangue. É a arquetipia do que acontece no Egito, quando o anjo da morte vinha e olhava para o umbral da casa e tinha o sangue, ele desviava. Ele só consegue ver o sangue. Você está escondido em Deus. Enquanto há culpa na mente, o motor da religião trabalha. E enquanto o motor da religião trabalha, ele exige de você que você faça alguma coisa para o pecado ser purgado. É assim que funciona. E esse mecanismo é poderoso. É poderoso. Por isso, Jesus propõe o negue-se a si mesmo. E aí o cara pensa que negar a si mesmo é não ir para a praia, é não fazer tatuagem, é não tomar uma cerveja, é não ir no campo de futebol, é não ir na mesa do bar. O cara acha que negue-se a si mesmo é isso. Não entendeu nada de coisa nenhuma, não conseguiu, não dá nem para começar o negócio. Negue-se a si mesmo. Por quê? Porque o motor da religião é você produzir a sua própria expiação. Negue a sua tendência de querer patrocinar a sua salvação. Aí chega o jovem rico e diz: bom mestre, o que posso fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus diz: negue a você mesmo. Negue isso aí que você está tentando patrocinar. Negue esse seu instinto de sobrevivência, de se agarrar na religião e querer arrumar alguma coisa para purgar o seu pecado. Isso é o que significa negue a si mesmo. Porque é preciso perder a vida para salvá-la. Aí o cara pensa que perder a vida é nunca ir numa rave, porque aí ele se torna esse hipócrita moralista, preconceituoso e julgador, doido para fazer o que o outro faz, mas diz: essa é a minha cruz. É mesmo, porque não é a cruz de Jesus não, porque a cruz de Jesus é leve. Ele disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Quando ele falou tome a sua cruz, ele está dizendo: tome a consciência do que a cruz produziu. Foi o que a cruz produziu? Produziu pacificação, redenção, salvação, reconciliação. Ele está dizendo: tome a cruz, tome isso, tapado. Tome isso e carregue isso em você, porque o que tinha de dor, de morte, de sangue, de sacrifício, eu já fiz. Você não precisa mais fazer. Essa é a perspectiva do que Deus propõe, porque
o perdão elimina toda neurose culposa da religião. E aí o texto diz que se não for assim, a consciência continua sendo acusada. E enquanto a consciência é acusada, o sujeito não se liberta. Por isso que Paulo diz que o culto tem que ser racional, porque a libertação começa na mente. Por isso que o culto tem que ser racional, porque é a mente que tem que ser transformada. Se a mente não for mudada, isso não se desdobra na vida. Se os valores não forem recondicionados, isso não se desdobra na vida. Você vira um macaco de auditório treinado dentro do circo da igreja, repetindo coisa que nunca produz paz. O sujeito vive culpado, porque a mente o acusa. Quinto lugar, o autor nos ensina que a fé é o único elemento capaz de proporcionar saúde existencial. Veja aí o verso 19. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Verso 22. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar e uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. A fé é o único elemento capaz de proporcionar saúde existencial. Só o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus, só ele, ninguém mais. E o sujeito entrava com um sino pendurado numa corda amarrada na cintura. Sabe por quê? Porque se ele não tivesse confessado o seu próprio pecado e fosse com cinismo diante de Deus, ele virava churrasco. O cara puxava só a corda e vinha o esqueleto. Era assim. Ele entrava no Santo dos Santos. Quando você vê o Templo de Jerusalém, você vê aqueles edifícios ao redor, você vê aqueles pátios enormes, e você vê aquele edifício no meio, bem alto. Ali é onde ficava o Santo dos Santos, o espaço desse sacrifício pela expiação do pecado. Até a arquitetura do templo, até a geografia do templo, Deus tirou e colocou aqui dentro. Que o templo ele vai afunilando, né? Um espaço grande, o átrio, o santo lugar diminui, o Santo dos Santos. Deus colocou a geografia do templo dentro de mim. O Santo dos Santos está aqui dentro agora. Não há nada mais santo do que esse templo que Deus tomou para si. Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Eu construí um templo para Deus aqui, ó, na minha consciência. O templo que Deus deseja está aqui. Não é essas pedras, não é edifício, não é catedral, não é nada disso. O templo que Deus deseja tem que ser erigido aqui. E aí o texto diz que o véu foi rasgado. Quando Jesus morre, aquele véu do santuário, que era uma cortina de couro grossa, foi rasgada de cima para baixo. É uma ação de Deus, de cima para baixo. Assim como o corpo de Jesus, que é a alegoria que o escritor usa, o corpo de Jesus foi rasgado. Foi rasgado para quê? Para que eu e você pudéssemos entrar no Santo dos Santos e desfrutar da intimidade de Deus. É isso que produz paz na vida, meu amigo. É isso que produz saúde existencial. Se o indivíduo entender isso aqui, os problemas terminam. As lutas continuam aqui e ali, porque faz parte da dinâmica do existir humano, mas essa inconformidade, essa angústia, essa culpa, esse dissincronismo, essa inquietude, essa aflição, esse pânico, tudo isso é tirado, porque a saúde para a vida está num caminhar sincero diante de Deus. Por isso que o escritor diz: pode vir e venha com ousadia. Por que você vai com ousadia? Porque o sacrifício não foi seu, foi dele. Eu entro com ousadia por quê? Porque ele me convidou para entrar. E aí a consciência culpada dá lugar a um viver livre. Porque quem foi perdoado não tem mais dívida. Eu não tenho mais o que pagar, porque tudo já foi pago.
François de Larquefort, moralista francês do século XVII, diz assim: perdoa-se na medida em que se ama. Deus lhe amou muito e lhe perdoou nessa medida. Não há mais nada o que ser pago. Nós fomos aspergidos pelo sangue e fomos lavados pela água do batismo, que simboliza essa morte para o pecado e uma ressurreição em novidade de vida. Nós já fizemos, não há mais o que ser pago, não há mais nenhuma culpa, nada que você fez, nada do que você faz e nada do que você fará entra na contabilidade de Deus, porque tudo já foi perdoado. A salvação é eterna, porque quem fez a promessa é fiel, e não há nada que possa produzir mais paz na vida do que saber que Ele não muda. Deus não vai ficar tristinho com você, Deus não vai ficar assim, em dúvida: será que eu deixo o nome dele ou será que eu tiro? Ai, pecou, tira. Ai, se arrependeu, bota de novo. Não, meu irmão. Tiago diz que nele não há sombra de variação. Ele fez e está consumado para sempre. E em último lugar, a comunidade exerce um papel terapêutico de retroalimentação da verdade. Veja aí o verso 24. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Você sabe qual foi uma coisa que eu percebi na minha vida? É que o encorajamento, ele é uma alavanca para você superar problemas. Por isso que esses grupos terapêuticos dos 12 passos, eles funcionam de forma tão eficiente, porque eles se ajudam mutuamente, porque eles se cuidam mutuamente, eles se encorajam mutuamente, eles se aceitam mutuamente, e tudo isso tem que estar presente na comunidade de fé. E é por isso que eu nunca jamais vou prescindir do encontro. Eu conheço pessoas que já não sentem mais vontade de se reunir porque foram tão machucadas na igreja, e aí começam a criar justificativas teológicas para assumir isso. Ah, que pena, a Escritura está farta de textos da necessidade de congregarmos, inclusive esse de Hebreus. William Shakespeare, poeta, ator e dramaturgo inglês do século XVI, disse assim: nada encoraja tanto ao pecador como o perdão. É essa troca relacional, isso é terapêutico. É por isso que o corpo de Cristo se consolida quando cada um exerce o seu dom e quando cada um serve o outro em amor. É terapêutico, é comunidade de serviço e de encorajamento mútuo. É aqui onde a gente se sente também perdoado pelo nosso irmão, perdoados por Deus e perdoados uns pelos outros. É aqui também onde nós exercitamos o perdão, porque perdoamos as nossas dívidas assim como temos que perdoar os nossos devedores. A tradição de se reunir vem desde o Velho Testamento, quando o povo de Israel se reunia para ouvir a leitura da Torá. No Novo Testamento, esse ajuntamento assumiu o nome de eclesia, de igreja, de ajuntamento do povo de Deus, de comunidade terapêutica, de comunidade do reino. Jesus disse: eu edificarei a minha eclesia. Todas as igrejas do Novo Testamento tinham um local, tinham regularidade, tinham objetivo. Eu creio que o ajuntamento é bom, porque ele promove comunhão, partir do pão, oração, serviço, adoração, ensino. Precisa disso. Aí o cara diz: não, mas eu não preciso. Então tá bom, meu irmão, mas não crie isso como uma regra para os outros. De fato, a igreja de Jesus é universal.
não aquela do Macedo, mas a universal do ponto de vista de que ela não tem paredes, não tem marcas, não tem dono, não tem patente. E todos os que creem em Jesus e foram lavados no seu sangue, carregam o seu espírito, fazem parte dessa igreja. Mas a igreja também é um ajuntamento social, antropológico. Não podemos prescindir disso. E fico assim, chocado quando vejo que as pessoas já não têm mais vontade, não têm mais interesse de congregar. É a comunidade de fé quem vai nos alimentando, nos fortalecendo e nos levantando e nos estimulando a caminhada, porque Ele nos perdoou, nós vamos perdoar os outros também. Eu queria concluir, e eu queria lhe lembrar que todos nós merecíamos morrer, porque nós pecávamos deliberadamente contra Deus, nós estávamos na lista dos condenados, não havia qualquer expectativa de salvação. E aí Jesus se oferece para pagar essa dívida. Eu e você fomos retirados da Serasa espiritual, o nosso nome foi limpo, a nossa vida foi purificada pelo sangue do Cordeiro Eterno. Certamente um dos filmes mais bonitos que eu vi na minha vida foi A Lista de Schindler. Eu recomendo que você assista essa história de um industrial ambicioso numa Alemanha nazista, que vê a chance de ficar rico. E no desenrolar do filme você vai vendo o conflito desse homem, porque ele começa a ter a mente iluminada pelo Evangelho, ele começa a ter a lucidez que é produzida pelo Espírito, e a sua consciência se ilumina, e aí ele começa a se solidarizar com o caos que está diante de si. Schindler salvou em torno de 1000 pessoas que estavam na lista da morte. Poderia ter salvo mais, como ele mesmo afirma no filme. Judeus que foram queimados, serviciados, torturados, mortos em câmara de gás, incinerados. Quem entrou naquela lista de Schindler escapou da crueldade dos campos de concentração, da morte por inanição, do trabalho forçado, todo tipo de doença, porque eles viviam como bicho, a loucura que muitos se tornaram loucos, o suicídio que tantos buscavam. Pois bem, eu quero lhe dizer que em Jesus Deus nos tirou da lista da morte e nos pôs como participantes do livro da vida. Ele nos regenerou pela sua palavra, Ele nos deu o seu Espírito, Ele colocou em nossos corações a sua lei, Ele imprimiu na nossa mente a lei do amor. Por isso Paulo diz: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele mudou o nosso olhar a respeito da vida, Ele mudou as nossas práticas, Ele alterou o nosso caminho, Ele alterou o nosso destino na eternidade. Você sente culpa? Você sente culpa? Eu tenho um remédio para lhe oferecer. Renda-se ao poder que está no Evangelho, que informa a todo homem que em Cristo Deus se reconciliou e não há mais nada a ser feito, porque tudo já foi pago. E o texto diz: dos seus pecados jamais me lembrarei. O meu desejo é que esses tópicos ajudem você a compreender a profundidade do que o escritor de Hebreus nos traz, e que isso produza aí um unguento de paz, e que você seja curado e liberto uma vez por todas. Que você aproveite esse domingo, gaste aí tempo com quem você gosta, saia, se divirta, sorria, compartilhe o melhor com as pessoas.
E a gente vai de encontro em encontro, compreendendo cada vez mais e mais. E o resto eu vou te falando sempre, no caminho. No nome de Jesus. Amém.